Recentemente, consegui um trabalho de escritório depois de uma difícil busca por emprego. Voltar para casa dos meus pais não era uma opção por causa do meu ego teimoso, então um dia fiquei bêbado e tive uma ótima sessão de dor de cabeça no dia seguinte. No terceiro dia, comecei a procurar empregos chatos de tempo integral que pudessem pagar minhas contas. Eventualmente, recebi essa oferta para trabalhar como funcionário de um escritório. Não era nada sofisticado, mas os anos se passaram e aos 23 anos me tornei um zumbi de escritório. Meu trabalho diário era simples: coletar os arquivos enviados a mim por pesquisadores, categorizá-los, documentá-los e, em seguida, colocá-los na gigantesca sala de arquivos. Pode não parecer muito, mas o que fez com que esses procedimentos todos parecessem um pouco incomuns foi o conteúdo desses documentos. Eram todas histórias aparentemente proibidas de resultados de experimentos executados em áreas rurais. Relatos de pessoas que infelizmente faleceram por causa desses experimentos, que, segundo os arquivos, eram pro bem da ciência. Segue o relato. As galinhas estão agindo de forma estranha ultimamente. Elas moravam juntas em um galinheiro chique, construído como uma casa de sonho na fazenda do meu tio. Isso realmente faz eu pensar sobre o que poderia ter dado de errado em minha vida, quando até o estilo de vida das galinhas tem mais classe do que o meu. Depois que perdi o emprego, fui morar com meu tio no interior por algum tempo. Meu tio era dono de uma pequena fazenda, nada sofisticado, apenas algo que o velho montou para aproveitar sua aposentadoria. Ele tinha 2 vacas, 7 porcos, 13 galinhas e um pastor alemão. Inclusive, eu amo esse cachorro. Eu brincava com ele quando era mais novo e meus pais ainda me levavam para visitar meu tio. Ele demorou algum tempo para finalmente me reconhecer quando me mudei no mês passado, mas desde então construímos nossa antiga companhia. Paguei ao meu tio um aluguel razoável enquanto o ajudava na fazenda, aprendendo todos os conhecimentos agrícolas. Depois de 1 ou 2 semanas, recebi a responsabilidade de cuidar das galinhas. Além do cheiro fedorento de animal, ao qual meu nariz urbano achou difícil se acostumar, a vida em geral não poderia ser mais tranquila. Há 2 dias, meu tio foi até a cidade comprar alguns suprimentos e ligou para dizer que havia decidido ficar com seus velhos amigos para uma noite de cerveja e pôquer. Ele parecia um pai feliz que encontrou uma babá e poderia finalmente passar uma noite fora de casa. Era apenas uma noite. Isso não significa que terei que passar o resto da minha vida com esses animais sozinho. No entanto, eu gostaria que as coisas fossem simples assim. Naquela noite, tomei uma cerveja sozinho e passei a maior parte da noite deitado no sofá. Foi uma felicidade ter a TV só pra mim. Embora meu tio e eu nunca tenhamos brigado por isso, eu estava cochilando depois da 3ª cerveja quando ouvi algo do lado de fora. Sabe aquele tipo de som noturno que não é nada alto, difícil de discernir e descrever, mas com a capacidade de capturar sua atenção mesmo quando você não está realmente ouvindo? Foi exatamente esse tipo de som que me acordou do meu estado de sono. Fiquei perto da janela da sala, protegi uma pequena parte do vidro da luz do abajur para evitar reflexos e olhei. Não havia nada além de escuridão. Naquele momento, só consegui ouvir o som abafado da TV. O cachorro estava quieto, mas por algum motivo eu ainda me sentia um pouco desconfortável. Se essa fosse minha própria casa, eu provavelmente teria apenas ido para a cama e dormido. Mas prometi ao meu tio que cuidaria de tudo
enquanto ele estivesse fora, e me odiei por meu senso de responsabilidade. Peguei uma vela e saí pela porta da frente. A luz da varanda estava acesa, então eu tinha pelo menos alguns metros de visibilidade na frente da casa. Do lado de fora, o ar estava bastante frio e minhas pálpebras pesadas se ergueram um pouquinho. Passei a vela em minha frente e encontrei o cachorro parado, provavelmente olhando para ver o que eu estava fazendo, olhando para mim com o rabo abanando. "E aí, garoto? Eu te acordei?" falei. "Notou alguma coisa estranha aqui?" perguntei. Ele abanou o rabo. "Tudo bem", eu disse. Verifiquei as vacas e os porcos. Nada em comum. Mas, quando me dirigi ao galinheiro, o ar ao meu redor pareceu mais pesado. No começo, eu não conseguia registrar o que causava aquela sensação, mas quanto mais perto eu chegava do galinheiro, mais desconfortável eu ficava. Era como se todo o meu corpo gritasse em silêncio, dizendo que algo estava errado. Foi provavelmente por causa dessa sensação que apontei a vela para o outro lado, em vez de apontá-la diretamente através das pequenas portas do galinheiro. Houve alguns farfalhares e cacarejos suaves, mas logo o barulho cessou. Curioso, apontei minha vela e iluminei o galinheiro. Cada uma das 13 galinhas estava olhando para mim. Não vou mentir, quase caguei nas calças naquele momento. Estremeci e quase deixei cair minha vela, mas as primeiras palavras que saíram da minha boca foram: "Por que vocês estão olhando para mim?" E então comecei a fazer uma careta que espero que tenha significado: "Vou fritar todas vocês." Mas eu me arrependo disso. Além de toda a vergonha que senti depois que minha sanidade voltou, eu tinha certeza de que as galinhas entenderam bem minha ameaça. Eu nem tinha motivos para acreditar nisso, mas havia um pressentimento primitivo em meu íntimo que eu simplesmente não conseguia pensar de outra forma. Então, depois que eu disse aquelas palavras desagradáveis, as galinhas não fizeram absolutamente nenhum barulho, apenas continuaram a me encarar em silêncio coletivo. Ficamos assim pelo que pareceram 100 anos, e eventualmente fui encarado por aqueles olhos pequenos e redondos. Murmurei ao sair do galinheiro, tentando salvar o orgulho que ainda me restava. Então, corri de volta para a casa. Tranquei a porta, baixei as persianas, desliguei a TV e subi para jogar no celular, até ficar cansado demais para me manter acordado. Quando amanheceu no dia seguinte, fui acordado por meu tio perguntando por que diabos eu baixei as cortinas e dormi quase até meio-dia. Murmurei alguma coisa e fiquei feliz porque meu tio interpretou isso como um pedido de desculpas por beber demais. De jeito nenhum, eu diria a ele que estava morrendo de medo das galinhas. Tudo parecia normal quando fui alimentar as galinhas e limpar o galinheiro nesse dia. Coletei os ovos e não encontrei nada de estranho. Só me incomodava um pouco o fato de as galinhas parecerem um pouco mais quietas do que o normal. E muitas vezes eu sentia que elas estavam olhando para mim, quando eu não estava vendo. Afastei esses pensamentos, imaginando que estava sendo apenas paranoico. Ontem à noite, antes de ir para a cama, ainda baixei as cortinas do meu quarto. Usei o quarto de hóspedes do andar de cima. Adormeci com bastante facilidade, pois meu tio também estava em casa e sentia alguma segurança por isso. Mas por volta das 2 da manhã, acordei sem nenhum motivo específico e verifiquei meu celular.
Não tinha mensagem ou ligação, então não foi a vibração dele que me acordou. Examinei o quarto distraidamente, com olhos tristes, e estava prestes a fechá-los novamente quando olhei a janela. Havia algo atrás das persianas que eu mal conseguia ver. Uma pequena parte através do espaço entre a parte inferior das persianas e o parapeito da janela. Querendo descobrir, saí lentamente da cama e levantei lentamente as cortinas com meus 2 dedos. 3 galinhas estavam sentadas do lado de fora da minha janela, olhando para mim, com os olhos vermelhos. Até a próxima. Obrigado.